Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu chamo Arthur e hoje eu vou explicar um pouquinho sobre a hemofilia e o papel do cirurgião dentista no tratamento dos pacientes hemofílicos. Primeiro, o que é a hemofilia? A hemofilia é um distúrbio hereditário que dificulta a coagulação do sangue, causando sangramentos prolongados. Isso acontece por causa da falta de fatores essenciais para a coagulação. Então existem 3 tipos de hemofilia. A hemofilia A, que é a deficiência do fator 8, a mais comum. A hemofilia B, que é a deficiência do fator 9, e a hemofilia C, que é a deficiência do fator 11, que é a mais rara e menos grave. A coagulação, parte da hemostasia, é um processo que forma coágulos para interromper as hemorragias e envolve a ativação de enzimas inativas. A cascata de coagulação se divide em 3 vias. A via intrínseca, que é ativada por lesões nos vasos sanguíneos e envolve os fatores 9 e 8. A via extrínseca é ativada por traumas envolvendo o fator tecidual e o fator 7. A via comum, que leva à formação de trombina e fibrina, que vai estabilizar o coágulo. Agora, eu vou explicar um pouquinho sobre os processos bioquímicos da cascata de coagulação. Quando ocorre uma lesão tecidual, tanto a via intrínseca quanto a extrínseca vão ser ativadas para formar o coágulo. Na via intrínseca, o colágeno da parede vascular é liberado, ativando a cascata de coagulação por sua carga negativa. Isso ativa o fator 11, que ativa o fator 9, que se une ao fator 8A. Esse complexo, chamado tenase, ativa o fator 10, essencial para iniciar a via comum. Aí, o fator 10A se une ao fator 5A e forma o complexo prototrombinase, que transforma a prototrombina em trombina. A trombina ativa a fibrina e retroalimenta a cascata de coagulação. A via extrínseca é ativada pelo contato entre o fator tecidual, que é a tromboplastina, e o fator 7A. Esse complexo ativado também desencadeia a ativação dos fatores 9 e 10. Falando um pouco sobre o diagnóstico da hemofilia. Ele é feito por meio de testes de coagulação, como o tempo de tromboplastina parcial ativada, o TTPA, que avalia a via intrínseca e indica a hemofilia quando prolongado, e o tempo de prototrombina, o TP, que avalia as vias extrínseca e comum, mas não detecta hemofilia. Testes genéticos, como o PCR, identificam mutações e podem ser usados para diagnóstico pré-natal, enquanto o sequenciamento genético, de Sanger e NGS, detecta mutações complexas e ajuda a prever a gravidade da doença. A hemofilia pode causar algumas complicações bucais, como hemorragia gengival, hematomas orais e cicatrização lenta. Isso pode resultar em sangramentos prolongados, infecções bacterianas e aumento da gliconeogênese devido aos processos inflamatórios. O tratamento odontológico de pacientes hemofílicos requer um planejamento cuidadoso para evitar as complicações, como sangramentos excessivos. O cirurgião dentista deve fazer uma anamnese detalhada e, se necessário, encaminhar o paciente ao hematologista. O uso de medicamentos no pré e no pós-operatório varia, mas geralmente inclui agentes hemostáticos, como a desmopressina, para estimular o fator 8, e infusão de fatores de coagulação para corrigir as deficiências e reduzir os riscos de sangramento. O pós-operatório é também muito importante, com acompanhamento contínuo e controle das inflamações que possam comprometer a coagulação. Fatores de coagulação devem ser administrados até 7 dias após a cirurgia. A regeneração tecidual, que consome bastante ATP, depende das vias de glicólise, ciclo de Krebs, CTE e FO. Por fim, o tratamento medicamentoso inclui a reposição dos fatores de coagulação 8 ou 9 e é indicado em casos de hemartrose, hemorragias no retroperitônio e hematúria. A dose é calculada com base em unidades internacionais para garantir a quantidade ideal da medicação. Por hoje é só, eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o assunto e espero vocês na próxima.